Nós estamos falando aqui da terceira parábola de uma série em que Jesus fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, e em seguida ele conta a história do filho pródigo. E hoje aqui nós estamos fazendo uma estrutura de diálogo, transpassando até mesmo o texto de Jesus e entendendo o que Jesus está resgatando para falar a Israel, para falar aos fariseus e para falar aos galileus. Jesus está resgatando Isaías 53, onde Isaías, no seu tom profético, ele diz o seguinte: nós somos filhos de Deus, mas Israel já não reconhece mais. Era muito comum que no momento de uma oração citasse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é muito comum. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Deus foi pai de Abraão e por isso nós somos filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó. O que Jesus está trazendo aqui é uma nova reflexão sobre paternidade. Pois para ser filho na ordem de Abraão, para ser filho na ordem de Isaac, para ser filho na ordem de Jacó, você precisa passar pelo crivo da lei. Então, se pela lei você é irrepreensível, você faz parte de ser filho da linhagem. Mas se não, você está fora. Você é órfão. E era exatamente assim que os galileus se sentiam. Na mesa nós temos fariseus que se sentem filhos e galileus que se sentem órfãos. Jesus está dizendo, existem aqui galileus que são filhos e na verdade fariseus que são só filhos da lei, mas são órfãos de Deus. Jesus está fazendo um contraste nessa história, pois é uma história que não tem fim. E nós sempre esperamos histórias com finais bonitos, não é verdade? Quem gosta de assistir dorama aqui? É proibido, hein? Né? Quem gosta? O dorama, o final é esplêndido, aquele love, né? Aquela maravilha, né? Tira o guarda-chuva, os dois se abraçam, né? Tem toda aquela história do dorama e termina sempre num final feliz. As histórias que nós assistimos no cinema, a grande maioria, e eu sou o Homem de Ferro. Final feliz, não é? Nem sei se tão feliz assim, mas feliz. Aquela história que termina com o encontro dos apaixonados, mas quando a história não tem fim, a gente choca, a gente fica triste, a gente fica encabulado, a gente vai dormir com o coração meio engasgado. E essa é a história do filho pródigo. O filho mais novo voltou, o mais velho ficou lá, se roendo por dentro. E acabou a história. Mas e o filho mais velho? Ele voltou? Ele não voltou? Ele estava na mesa? Ele não estava? Aí fica no seu pensamento. Quem é o filho mais novo na história de Jesus? O filho mais novo são aqueles que decidiram seguir o seu caminho para o pecado, para o seu desejo, não conseguiram controlar suas pulsões e seguiram os prazeres deste mundo, os quais não são capazes de preencher o vazio interior, e por isso que tudo se acaba. Por isso que na nossa história você vai ver que esse filho não está lá com os porcos na lama. Nós contemporaneizamos essa história, nós tornamos essa história acessível esses dias. Ninguém vai ficar cuidando de porcos aqui na lama esses dias, mas talvez estará bem diante dos olhos de todos, mas vazio por dentro, e é essa a história. Estou cansado, eu caminhei, mas não encontrei. Eu segui o meu desejo, mas me frustrei. Eu preciso voltar para a casa do Pai, porque era a única relação que ele conhecia de amor verdadeiro. Esse é o primeiro filho. E o segundo filho também é pródigo. Por que ele é pródigo? Porque ele defendeu de tal forma a lei, que ele se esqueceu do coração do Pai. Assim como Israel. Depois do cativeiro babilônico, Israel ficou ainda mais ferrenho à lei. E por que ele ficou mais ferrenho à lei? Porque ferrenho à lei, eles protegiam aquilo que jamais levariam eles para a queda novamente, porque o cativeiro babilônico foi duro demais. Então existiam os fariseus e os saduceus, duas escolas. Além disso, duas escolas dentro dessas duas divisões, o Hilel e Shammai. Escolas extremamente severas. Você errou, você pecou, você precisa de 3 pombinhos, 2 pombos,
mas eram assim para fora, para o povo. Aqueles galileus já não tinham mais acesso ao templo, não tinham mais acesso à Páscoa, não tinham mais acesso a nada. Eram órfãos, eram pessoas vazias de paternidade, até que Jesus chega e diz: quando orares, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha, peraí, não começa a orar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não. Não, porque o nosso Cristo, Ele é sacerdote para sempre pela ordem de Melquisedeque. Não existe início e nem fim. É o alfa e ômega se fazendo homem entre nós, para nos mostrar que Deus é o Pai acessível a cada um de nós. Que filho é você? O que volta do desejo frustrado ou o que se arrepende da lei? Jesus teve esses dois discípulos na sua base. Pedro é o que nega e vai embora salvando seu próprio desejo. Paulo é o que apedreja em nome da lei. Os dois se renderam e encontraram um Pai absolutamente profundo, capaz de saciar o mais vazio de Pedro. Tu me amas? Então seja pedra, seja minha testemunha. E Paulo, por que me persegues? Agora você vai pregar o meu nome. E Paulo se torna extremamente apaixonado. Não importa qual filho é você, só importa uma coisa: se você encontra o caminho de volta para a casa do Pai. Alguém está me entendendo aqui? Eu tenho algum desses filhos aqui? Eu já fui os dois. Tem hora que eu sou os dois juntos. Uma coisa é certa, tem dia que a gente é um filho, tem hora que a gente é o outro. Mas nós precisamos sempre olhar na mesa de Cristo e o caminho de volta para casa.